O que você acha sobre se inserir na diversidade religiosa que existe aqui no Brasil? Descobrir quais são as suas origens e como elas mudam a nossa sociedade. Espiritualidades indígenas, africanas e europeias se cruzam nesse solo. E o meu objetivo é fazer uma viagem histórica onde o ponto de partida vem lá de trás. E seguimos com todo o percurso de sua evolução. O passado pode nos contar sobre o futuro a partir de nossa ancestralidade. E ancestralidade é o que resume a Quimbanda, ou pelo menos deveria. Olá, eu sou o Vi. Sou um apaixonado pesquisador das religiões e tradições afro-brasileiras. Também um iniciado em alguns campos dessas tradições, e entre elas a Quimbanda. Hoje vamos falar sobre o universo da Quimbanda enquanto culto e religião, e as distorções que podem haver ou existiram ao longo dessa temática, para que você, estudioso dessas tradições ou interessado na Quimbanda, possa ter maior compreensão desse macro-universo, que é o conjunto de crenças, de tradições, de religião, de cosmovisão afro-indígena aqui no solo brasileiro. É sempre um prazer falarmos sobre aquilo que anima tanto as pessoas e conhecer um pouco mais, um pouco melhor sobre a tradição afro-religiosa. E falar da Quimbanda é um assunto que traz muitas paixões. A falta de conhecimento sobre o assunto é muito grande, o que permite que haja muitas confusões com as pessoas, algumas vezes com uma visão muito deturpada a respeito dessa prática afro-religiosa. Então a gente poderia começar com o quê? Quando a palavra Quimbanda, no nosso imaginário, tanto dentro das religiões afro e também no conceito popular no Brasil, a gente traz algumas impressões ruins e nada como entender um pouco do processo histórico para, antes de mais nada, entender a minha história dentro da Quimbanda. Vamos entender como surge a Quimbanda, que é uma coisa que surge no Brasil, ou ela vem mesmo originalmente do território africano. Como é esse processo? Nós temos que entender que a Quimbanda tem uma origem que não é brasileira. Ela tem uma origem em território africano, especialmente com os habitantes da ponta esquerda da África subsaariana. Ali, quando nós vemos Cabinda, numa parte da Angola, e aí você vai entrando pela África e você vai até o antigo Reino do Congo. O Reino do Congo era uma área muito grande no território que nós chamamos hoje de território Bantu, que vai desde a ponta da África, Cabinda, então vamos da ponta esquerda até a ponta da parte de baixo da África do lado esquerdo. Temos ali Cabinda, Angola, e vamos entrando para dentro da África à direita. Você vai ver Moçambique até Madagascar. E aí você afunila até embaixo da África, a África do Sul. Então essa área gigantesca hoje é chamada de área dos povos Bantu. A palavra Bantu é o plural da palavra que quer dizer humano. Então Bantu, plural de significa humanos. Mas como os colonizadores desconheciam a língua, ficou Bantu como o nome desse povo. Quando vamos falar sobre isso, temos que olhar todas as características desses povos, e hoje nós podemos dizer que são cerca de 500 povos diferentes, com mais de 1000 línguas que falam. Então, quando eu vou falar da Quimbanda, ela era uma prática específica de uma comunidade que hoje habita a parte do país chamado Angola. Angola não existia quando Diogo Cão, navegador português do final do século XV, entra pelo rio, se eu não me engano, Zambi ou Zaire, na África, indo ao encontro do rei do Congo, o Manicongo. Lá ele pretende estabelecer um contato comercial e esse contato foi requisitado pelo próprio Manicongo. Escreveu uma carta dirigida ao rei de Portugal, pedindo para que houvesse um contato entre ele e o rei. Então Diogo Cão, que era o navegador, veio com sua embarcação até o encontro do Manicongo. E esse encontro trouxe, além de comerciantes na tripulação,
também militares, eclesiásticos e outras pessoas que queriam entabular um contato com o rei do Congo e também com as pessoas que faziam parte dessa comunidade. Logo em seguida, o rei do Congo se converte ao catolicismo e este passa a ser uma religião da corte das pessoas próximas ao rei. E qual era a prática que era feita antes dessa conversão ao cristianismo, ao catolicismo? Era o que se chamava Quimbanda, que vem da palavra Umbanda. E Umbanda significa cura. Quimbanda significa grande cura, o curador, a arte da cura. Então era a prática que essas pessoas faziam no seu dia a dia, visando uma melhor vida. Não era só a cura de algum mal do corpo, mas todo tipo de mal. Qualquer coisa que pudesse trazer infortúnio ou sofrimento para qualquer pessoa seria tratado pelo Tata Quimbanda, que era o sacerdote que praticava essa religião pré-católica, de cultuar a força dos ancestrais em contato diário. Teve sua origem entre os povos africanos, especialmente os povos Bantu, mas especialmente ainda da população que hoje habita a Angola. E aí você vai encontrar a palavra Quimbanda e Umbanda no lexo da língua Quimbundo. Na língua Quimbundo, a palavra Umbanda, que quer dizer cura, e a palavra Quimbanda é aquele que pratica a cura, a grande cura, o grande curador, sendo a palavra Quimbanda tendo várias interpretações relativa ao substantivo Umbanda. Esse termo Ki vai juntar-se com a palavra Mbanda, lembrando que a palavra Mbanda não tem o U em Quimbundo, pronuncia-se Umbanda. Então, essa era a prática que existia antes da chegada da ligação de Portugal e antes também da conversão do Manicongo e de parte da realeza da coroa às práticas católicas. Eu estou falando que o Quimbanda é o sujeito que pratica como um pajé comparado aqui às tradições indígenas do Brasil. É a prática do que nós poderíamos chamar de pajelança completa, o uso de ervas, de raízes, de fumaça, tudo aquilo que nós encontramos na pajelança brasileira. O Quimbanda vai ter um oráculo composto por ossos, por sementes, que ele vai consultar. A incorporação que nós temos tão marcada no Brasil não era uma prática tão forte entre essas pessoas. Havia incorporação, mas não como se fosse algo muito comum. Era muito comum que eu utilizasse a incorporação para qualquer tipo de aconselhamento. Sempre isso era feito pelo sacerdote que tinha o conhecimento adequado sobre isso, para que pudesse oferecer às pessoas o melhor tratamento, a melhor cura. A incorporação era muito rara. Nós temos um documentário feito nos anos 60 por um antropólogo angolano que vai registrar durante alguns meses as atividades específicas de um Quimbanda em Angola. Vai trazendo todos os passos que um Quimbanda, que o Tata Quimbanda, vai desenvolvendo na sua comunidade. Como também essa relação é construída entre o Tata Quimbanda ou entre o Quimbanda e a comunidade. Aquilo que ele utiliza para chegar a uma cura. Então esse vídeo é muito interessante porque ele vem complementar toda a literatura séria, acadêmica, que existe sobre a prática da Quimbanda, e também como era realmente o exercício da medicina tradicional feito pelo Quimbanda. Na África, hoje, a ONU, por exemplo, reconhece que existe uma medicina tradicional africana, inclusive na Nigéria, e tem uma formação dada pelo governo aos médicos tradicionais chamados Onishegun. Eles recebem essa formação extragovernamental para que possam aplicar realmente a medicina tradicional nas pessoas, porque há um déficit muito grande de médicos na África. Então, para isso, os governos têm investido na formação de médicos tradicionais em Angola. Então, acontece esse resgate dos conceitos do Quimbanda, porque hoje a Angola passa pelo mesmo processo que nós passamos aqui. Ela está virando um país muito evangélico. Foi católico e agora se torna evangélico. Qualquer prática tradicional do Quimbanda é muito mal vista. Então você só vai encontrar esse tipo de prática em locais muito retirados,
distantes dos centros comerciais das cidades grandes de Angola. E você vai ter que ficar buscando os lugares onde os Tata Quimbanda ainda existem. Temos registros de que há sacerdotes de Quimbanda em Angola que moram no Vale do Bem, que é uma região em Angola bastante distante dos centros urbanos. E a comunidade rural lá é muito grande. A medicina que assiste essas pessoas é a medicina oferecida pelo Quimbanda. Não há uma medicina ocidental, mas sim um tratamento oferecido pelos Quimbanda, como era feito desde sempre. A tal da Quimbanda com Q e a Quimbanda com K, existe essa distinção, mas como o professor Babá Amaro Filho já contou, o seu iniciado, Tata Quimbanda Lúcio Negão, era uma pessoa que tinha um destaque gigantesco como um Tata Quimbanda. Ele até hoje é referido como um dos maiores Tata Quimbanda do século XX. E ele era muito sarrista. Era uma pessoa muito bacana no convívio, ele tirava e tinha ótimas sacadas para brincar com as pessoas. E quando ele queria tirar sarro de algum quimbandeiro que ele falava que a Quimbanda com Q não era forte, somente a Quimbanda com K procedia. Ele falava isso, mas como algo sarrista entre eles. E aí uma pessoa que era do círculo que foi iniciado em Quimbanda junto com o Babá Amaro Filho, pegou isso, essa brincadeira que o Tata Lúcio fazia, e escreveu como se fosse algo que existia. E realmente isso foi escrito no início dos anos 2000, em 2005 mais ou menos, para diferenciar, dizendo que a Quimbanda com Q era fraquinha e a Quimbanda com K era a verdadeira Quimbanda. E isso se tornou praticamente uma verdade para muitas pessoas, que passaram inclusive a não usar o termo Quimbanda com Q por medo de ser taxado como fraco. Era uma brincadeira que o Tata Lúcio fazia entre eles. O uso da Quimbanda com K ou com Q não tem diferença alguma. Pode ser que no decorrer dos anos alguma pessoa tenha até falado e levado isso a sério. A Quimbanda é bem mais reservada do que outros cultos afros aqui no Brasil ou é só uma impressão? Depende de qual Quimbanda nós estamos falando. Como na Umbanda, as práticas elas são abertas ao público, as pessoas podem participar. Algumas Quimbanda também podem participar. Muitas delas são muito festivas, sempre com Exu e Pombodira, como a Quimbanda Gaúcha. Outras vertentes de Quimbanda terão esse comportamento um pouco mais reservado. Em algumas, para que a pessoa chegue à casa de Quimbanda somente por convite ou indicação, ou quando a pessoa irá passar pelo atendimento com o Tata Quimbanda, com alguma entidade, é muito reservado. Mas por que isso acontece? Em razão do próprio estigma que a Quimbanda vai adquirindo a partir do livro de Leal de Souza, que escreve que Umbanda é magia branca e Quimbanda é magia negra. Quando isso se estabelece, toda a publicação que fala sobre a Quimbanda será negativa, mesmo que haja pessoas que falarão diferente disso. Essa é a ideia fixa nas pessoas, e é difícil que você mude isso. A Quimbanda se tornou algo malévolo, maléfico, do diabo, do demo, do cramulhão, do pé rachado, e assim por diante. Se tornou algo muito satânico, e as pessoas se sentem muito atraídas por esse dark side. É um lado que atrai muito as pessoas. É um fato que a Quimbanda tem uma face de crença e relacionamento com o diabo em sua origem? De forma alguma. Como eu falei, a sua origem não tem nada a ver com isso. Não poderíamos imaginar que fosse a Umbanda. A Umbanda praticada nos terreiros mais velhos e nos mais novos, há diferença. E isso agora, essa forma de enxergar usando os seres da Goetia, usando nomes de demônios, isso é recente, é dos anos 40, 50 para frente. Como eu falei, quando Léo de Souza coloca como se a Quimbanda fosse magia negra, e assim como a Umbanda é um culto bastante agregador, vai pegando práticas e vai inserindo, adquirindo, trazendo os seres da Goetia, dos grimórios do século XIV e XV, escrito por bispos católicos, a demonologia católica, ela foi introduzindo tudo isso.
E aí quando o José Bittencourt coloca no livro dele as comparações entre os seres da Goetia e os nomes dos Exus, como por exemplo, Exu Ventania é um demônio. Ele vai colocando a relação dos seres do mundo da Goetia com o nome dos Exus. Isso faz um sucesso enorme entre os ocultistas e macumbeiros. Agora eu vou ter acesso aos Daimons da Goetia. Em vez de ter todo aquele trabalho exaustivo que é a da Goetia, que é uma prática muito difícil, quem não está acostumado com a magia, a prática cerimonial, vai encontrar algumas dificuldades na prática da Goetia. E aí a pessoa pensa, eu vou encurtar tudo isso utilizando o Exu em vez de usar um Daimon. Eu vou falar que o Daimon da Goetia é o próprio Exu, então em vez de toda aquela magia cerimonial, eu vou incorporar um demônio que vai me ajudar, vai fazer o que eu queria e teria o mesmo resultado da Goetia, que demoraria anos até eu contatar esse demônio. Não, eu vou fazer isso numa incorporação, eu resolvo. E aí, isso se torna uma febre entre várias pessoas incautas, especialmente que vão olhar para isso como se fosse algo verdadeiro. Então o Exu se torna um Daimon da Goetia, ou até mesmo um facilitador desse contato. Agora, para refletir um pouco, é um processo quase que orgânico essa facilidade sincrética que existe aqui. Mas como eu vejo esse movimento em 2024, aqui no século XXI, e a internet sendo usada por todos nós, das religiões afro-indígenas, que é o recurso midiático que temos para divulgar nossa fé, mas também grupos usando deste veículo para mostrar suas práticas chamadas de Quimbanda, usando, por exemplo, Exu Asmodeus, Exu Beelzebub, e por aí vai, e os nomes de outros Daimons da Goetia, trazendo um discurso que isso é Exu de verdade, que Exu não é bonzinho, que Exu é faca na caveira, e Quimbanda não tem norte moral. Não chamo isso de norte ético, porque assim está tudo bem, você prejudicar os outros quando esse prejudicar o outro é para você se beneficiar. É o bom para você, então vai ficando uma coisa meio confusa. Até onde isso é Quimbanda de fato? Como eu vejo essa disseminação? Ou mais? E a história dos terreiros sem tradição? Veja, quando eu falei dessa pessoa que escreve Quimbanda com K e Quimbanda com Q, como se aquela brincadeira que o Tata Lúcio em seu círculo fazia como algo realmente verdadeiro, que houvesse uma diferença da forma como eu escrevo, se é com K ou se é com Q. Essa pessoa era versada no ocultismo, e várias outras pessoas versadas no ocultismo, várias delas passaram a pertencer a religiões afro-brasileiras, em especial a Umbanda e o Candomblé. Veja, eu não estou fazendo uma crítica ao ocultismo, eu também tenho práticas de ocultismo. Eu estou fazendo um dado histórico. Então, muitos ocultistas do final dos anos 80 e 90 entraram para inúmeras ordens iniciáticas. E foi um boom aqui no Brasil. Milhares de ordens iniciáticas desembarcaram no Brasil. E essa juventude que entra nessas ordens iniciáticas, algumas dessas têm um conceito ligado ao aquilo que chamamos de telema. Faça o que queres e será o tudo da lei. Então nada é proibido, tudo é permitido. Esses dogmas são o que animam o telema, especialmente, e existem inúmeras outras coisas que estão por trás. Só que isso se torna a verdade para essas pessoas. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque nada me atingirá. Tudo é permitido, nada é proibido, então eu vou colocar isso na minha cabeça. E também, Crowley, que é a pessoa que modifica os conceitos da Otto, ele vai falar que todos nós somos uma estrela e que os fracos obedecerão e que os fortes mandarão. Então todos esses conceitos de Telema vão entrando nesse mundo ocultista e depois esses ocultistas passam a pertencer a Umbanda. Só que eles não querem a Umbanda porque eles acham que a Umbanda é muito fraquinha, é uma coisa simplória demais. Eles querem algo forte e poderoso. A Quimbanda torna-se o grande atrativo. Se a Umbanda é a magia branca, eu não quero a Umbanda, eu quero a Quimbanda, que é a magia negra. Como Léo de Souza escreve, então Telema trabalha muito com o que se chama de convencionalmente de magia negra,
E aí eu vou juntando todas essas coisas no mesmo espaço, então se torna uma febre entre os ocultistas a quimbanda. E quanto mais malévola, quanto mais ideia do mal, melhor será a quimbanda perante essas pessoas. Muitas vão se destacar nesse campo e tendo os nomes mais estrambólicos possíveis, sempre ligados a algum demônio ou um daimon da Goetia, ou da tradição católica dos grimórios dos séculos XIV, XV e XVI. Tudo isso vai sendo colocado na quimbanda. Então, quanto mais maléfico, quanto mais palavrões eu falar, quanto mais eu maldizer as pessoas, os fracos obedecerão e os fortes mandarão. Eu tenho que ser o melhor possível. Essa questão é egocêntrica, é ególatra. Ela vai ser muito mais específica porque o caminho mágico difere do caminho religioso. O caminho mágico é individual. Veja, como eu já disse, eu também pratico caminhos mágicos. Mas ele é individual. Vou buscar sempre olhar para mim. Vou utilizar as pessoas o máximo que eu puder para meu benefício, como Crowley fez com mulheres chamadas Mulheres Escarlate, e todas elas morreram à míngua, ou porque ele realmente vampirizava essas mulheres como médiuns. E todas elas morreram nas mãos dele, das práticas mágicas que ele usava. Isso se tornou muito atrativo por uma juventude nos anos 80 e 90 e passou a entrar para a quimbanda. Olhar para a quimbanda com essa temática o tempo inteiro. A gente vê uma aproximação com o satanismo. E aqui, para os satânicos, fica uma coisa para se refletir. O diabo que vocês creem é o diabo cristão. Para quem acredita no diabo cristão, você automaticamente acredita no Deus cristão. Mas então, como dito, esse olhar com essa temática o tempo inteiro, a gente vê muito aproximação com o satanismo. Outra prática que não tem nada a ver com as religiões afrodescendentes. E hoje em dia, nesse tempo que a gente está, parece que está muito flertando com essa prática do satanismo, enquanto outro movimento há uma distinção muito grande. O leigo não deve cair em possibilidades equivocadas. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que criaram a própria quimbanda. O que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não estou criticando ou batendo de frente com nenhuma religião, culto, prática ou crença. Eu apenas gostaria de ver as pessoas separando as coisas. Goetia é Goetia, Telema é Telema, Quimbanda é Quimbanda. Eu mesmo estou aprofundando meus estudos em Telema para compreender mais a questão. Apesar de não ter muita afinidade, eu preciso estudar mais. Goetia e magia angelical, eu tenho um professor que está me ensinando, pois a magia cerimonial, ela exige muita coisa, é uma arte muito difícil. Quimbanda eu tenho meu Tata Enganga comigo. Não misturem as coisas. Eu mesmo criei um sistema, não tem patente, não tem nada, é simplesmente a forma que eu posso facilitar as coisas. Do alto, do meio e do abaixo. Onde eu pratico diversos cultos sem misturá-los. Cada energia é sua energia particular e própria. Não se mistura a energia de Exu com a energia de Daimon. Não se mistura a energia de Daimon com a energia de mestre ascensionado. Cada um é cada um. E é utilizado conforme a ocasião e a necessidade. Mas agora vamos para um próximo capítulo da nossa história da Quimbanda. Qual seria a relação da Quimbanda com a Umbanda? Sempre teve isso? Como isso ocorre? Na verdade, sempre houve uma relação entre Quimbanda e Umbanda. Por exemplo, quando Umbanda ia fazer a oferenda para Exu, para começar o trabalho, era Quimbanda. Quando falava, vamos virar a banda nos terreiros, vamos trabalhar com o caboclo, aí encerrava o caboclo, vamos virar a banda novamente, então quando virava a banda, ia para Quimbanda. Então era a prática que existia entre vários terreiros da Quimbanda, que era parte da Umbanda, como se nós tivéssemos uma moeda com as duas faces, cara e coroa. Uma era Umbanda e a outra face era Quimbanda. Era assim, uma coisa. Aí você vai até encontrar um livro que se chama O Segredo da Macumba, do Lapace e de Marco Aurélio Luz. Esse livro esgotou-se já há muitos anos. Eu consegui comprá-lo em edição digital e foi escrito em 74. Ele vai trazer
como esse processo da separação da Umbanda e da Quimbanda acontece ao longo dos anos. E toda uma explicação social ela vai sendo dada. Então não só começa com o próprio Leal de Souza dizendo que a magia negra é Quimbanda, mas também do processo interno da Umbanda e sua depuração de práticas africanas. Essa depuração que a Umbanda passa a sofrer, essa higienização que acontece para tirar de suas características negras, é um processo que joga toda a parte preta negra africana para a Quimbanda, porque a Umbanda tem que ser ao máximo possível espírita kardecista. Então é um processo que vai acontecendo e vai trazendo esse olhar mais espírita para a prática umbandista. E a prática da Quimbanda é cada vez mais colocada em segundo plano, como se fosse algo menor, que não deveria ter tanta atenção. Inclusive a fala, vamos virar a banda, vai mudar para a nossa Quimbanda, agora também passou a não ser utilizado em razão do estigma que o nome Quimbanda passa a ter. Veja, a Quimbanda é um culto aos ancestrais, e eu já vi grandes milagres acontecendo pelas mãos dos nossos ancestrais, tal como acontece com o Loá do Voodoo no Haiti. Como a Quimbanda se relaciona com a Macumba e seus objetivos dentro desse contexto? Macumba era o nome utilizado no Rio de Janeiro pelos próprios praticantes. Não era só o nome dado por eles, mas também o nome dado pelas pessoas que observavam a prática. A gente vai ver o registro da Macumba no século XIX. Já existia essa prática, mesmo porque a Macumba, como instrumento musical, que é isso a origem da Macumba, instrumento musical, nós vamos ver nos jornais da época do século XIX uma pesquisa que eu já fiz. Nós vamos encontrar os anúncios de orquestras de Macumba, inclusive tinha uma orquestra de Macumba do Exército Brasileiro que animava o carnaval nos clubes cariocas. Então, até isso, nós tínhamos essa prática que animava as pessoas no próprio carnaval. Então o exército vinha com seus macumbeiros, com as suas macumbas, para animar as pessoas durante o carnaval. Era assim que era feito. Tudo isso temos que observar. A macumba era um instrumento musical que também é utilizado nas reuniões, nas práticas religiosas do povo preto, que animava eles. O samba, por exemplo, ele se torna algo como esse nome, samba. Quando você vai no samba, você diz, eu vou no samba. Você vai fazer o samba? Então o local onde tocava a música se torna o próprio gênero musical. É a mesma coisa que aconteceu com a macumba. Você vai na macumba? Porque eu tocava a macumba lá. Tocava um instrumento musical. Aí foi se tornando a prática, o próprio macumbeiro adotou o nome macumba para a sua prática religiosa. Assim aconteceu com o passar dos anos, quando a Umbanda começa a se institucionalizar, ela vai fazendo um movimento de higienização e ela precisa tirar as características da macumba dela, porque a Umbanda é uma continuação da macumba. A macumba vai sendo apagada e ela vai extinguindo enquanto a Umbanda vai nascendo e crescendo. Os terreiros de macumba, eles se tornam terreiros de candomblé, a minoria, e a maioria se tornam terreiros de Umbanda. Esses próprios terreiros vão passar a ter a denominação de terreiros de Umbanda. Nesse sentido, dessa forma, a prática vai sendo construída de forma que eu precise limpar tudo isso das questões africanas, daquilo que me lembrasse da macumba. E aí você encontra inúmeras publicações, inclusive no Jornal da Umbanda, que era o órgão oficial da tenda Nossa Senhora da Piedade, que falava: Umbanda não é macumba, nós não praticamos a macumba. Tudo aquilo que pudesse lembrar da macumba foi sendo jogado para a Quimbanda, a prática preta. E aí essa Quimbanda vai sendo modificada ao longo do tempo até chegar no que nós hoje vemos, o satanismo dentro da Quimbanda, porque ela sempre foi colocada como algo. Isso é feio, isso é malévolo, isso faz com que as pessoas sejam perdidas. Tudo isso vai acontecendo, fortalecendo. Satanismo é satanismo, Quimbanda é Quimbanda. Na minha concepção, não há necessidade de mistura. E nesse sentido, então, qual é a mensagem de transcendência espiritual? Qual é o eixo da Quimbanda? Ela quer transmitir o que para a sociedade, para a sua comunidade de iniciados e religiosos enquanto uma tradição espiritual? Qual é o seu objetivo?
Hoje eu posso garantir que isso não existe mais. Então, mesmo entre nós quimbandeiros, isso foi se perdendo, porque essa conexão verdadeira com a tradição Congo-Angola se desapareceu nessa quimbanda moderna. Você vai ter isso ainda no Candomblé Angola, tem isso no seu seio. Já a quimbanda contemporânea, ela não tem mais essa tradição. E isso é muito forte com os autores que vão falar: a quimbanda atual não tem nada a ver com essa quimbanda original. Mas lógico que tem. Porém, essa visão de mundo, a cosmologia Congo-Angola, a cosmologia Bantu, foi sendo ao longo do tempo apagada. E essa ideia do homem sozinho, do caminho mágico, também entrou nas demais tradições de quimbanda. Inclusive a tradição que eu sigo. Ela tem essa questão. Quando eu falo o que a quimbanda exigirá de mim, um juramento. Então eu vou fazer um juramento ao meu Exu. A quimbanda visa fazer com que o ser humano esteja tão unido com o seu Exu, se torne algo imperceptível de saber quem é quem, se é o Exu ou se é a pessoa falando. Em todos os momentos da vida, quem está ali, se é o Exu ou se é a pessoa. Há uma junção, outras práticas com outros juramentos, até a pessoa chegar finalmente como um sacerdote de quimbanda. Na prática de quimbanda, o último estágio, a última fase dessa pessoa para trilhar um caminho na quimbanda, como um iniciador, a partir do momento em que ela possa ter essa transmissão iniciática. E aí você pode falar: mas essa transmissão iniciática vem de onde? Vem do Candomblé Congo-Angola. Não é especificamente de um caminho de quimbanda que se separa na Umbanda, não. Vem do Candomblé Angola, porque é nesse Candomblé Angola que ela permanece ainda. Então, algumas práticas que nós realizamos, você vai encontrar a compreensão, o fundamento no Candomblé Angola. É claro que eu não sou um sacerdote de Candomblé Angola, muito longe disso. Mas eu tenho conhecimento sobre algumas práticas que estão inclusas nas práticas de terreiro do Candomblé Congo-Angola e outras que foram sendo colocadas porque, por exemplo, Exu não tem no complexo do Congo-Angola. Exu como orixá não tem isso, e assim sendo, acrescentadas várias coisas até desembarcar no que chamamos de quimbanda hoje. Mas a quimbanda é marcada por Exu e Pombogira serem a figura central? Essa quimbanda contemporânea não é escola, mas é uma tradição banto. Ela vai se adaptando também como ela se adaptou ao longo do tempo. Não tem como essa quimbanda ser a mesma da prática Congo-Angola. Você vai encontrar no Candomblé ou vai encontrar em Angola, nas comunidades mais longe dos centros urbanos. Essa prática mais próxima dos africanos. Aí você se pergunta: então essa ideia de busca de um purismo já se perdeu? Não vai ter mais esse fio condutor? Só se a pessoa for para Angola morar com um quimbanda para aprender por ele no processo iniciático dessa prática que ele exerce. Raramente alguém fará isso. Eu ouvi falar com o professor Mário Filho, uma única pessoa que fez isso, que é o Tata Katubanjitsi. Já foi 8 vezes para Angola conversar com o Tata Quimbanda, com os reis locais sobre as práticas primordiais dos povos banto. Já se iniciou lá em cultos tradicionais em Angola, então ele é a única pessoa que se ouve falar que fez isso, porque não é fácil você ir, por exemplo, para a Nigéria para visitar uma comunidade de culto orixá. Você não terá muito trabalho para encontrar isso. Você vai encontrar sacerdotes com página no Facebook, tem página na internet, você não vai encontrar na quimbanda isso, não vai encontrar. É um outro universo. Isso acontece em Angola pela perseguição. Os tataquimbanda de lá são os quimbandeiros e os de lá, eles são muito mal vistos. Então eles são bem reservados, muito distantes das pessoas para que não sejam mortos. Sim, lá é possível que uma pessoa morra por ser quimbanda. E eles têm muito medo, muito receio, que possam ser vítimas da perseguição religiosa. Babá Mário Filho, por exemplo, já jogou búzio para pessoas de Angola, mulheres angolanas, que o encontraram na internet. Fizeram um jogo de búzio com ele e elas diziam: não, a gente não conhece, não sabemos onde ficam esses quimbandas, mulheres de Angola. Na quimbanda, são somente Exu e Pombogira que manifestam-se? Existe o tal do preto velho quimbandeiro, caboclo quimbandeiro, talvez o boiadeiro quimbandeiro? Como é esse universo já contemporâneo, mas com essas outras entidades? Depende da quimbanda, que você vai falar. Então a quimbanda gaúcha não terá outra entidade a não ser Exu e Pombogira.
E, inclusive, alguns dos terreiros de Quimbanda do Sul, com visão de que Exu e Pombogira são demônios da Goetia. Você vai encontrar um Exu Satanás incorporado numa pessoa em vez de chamar esse Exu Ventania, mas chamar o nome da Goetia. Por exemplo, você vai encontrar também no Sudeste algumas quimbandas que só vão trabalhar com Exu e Pombogira. Outras você vai encontrar o Caboclo Quimbandeiro, você vai encontrar o Preto Velho Quimbandeiro, como você vai encontrar na descrição do livro de Léo de Souza. Exu e Pombogira, mas, mais uma vez, depende de cada um que segue esse caminho, porque tem muita gente criando sua própria quimbanda da cabeça. Eu vou criar minha quimbanda. Conheço uma pessoa, por exemplo, que criou a sua própria quimbanda e essa sua quimbanda tem somente Pombogira. Babá Mário Filho escreveu um texto chamado Um Espírito Pousou em Mim, e nesse texto fala algo como: quando eu sou um babalorixá de candomblé, por exemplo, vão me perguntar quem foi meu iniciador, de que família eu pertenço, quanto tempo fiquei recolhido, quais foram os atos feitos no meu corpo, enfim, uma série de perguntas. Quando eu falo que eu sou um babalaú, vão perguntar de qual família eu pertenço, qual região da Nigéria, quantos babalaú estavam presentes na minha iniciação, qual é o meu Udu da iniciação, qual o orixá que eu tinha que iniciar depois. Se eu falo que eu sou um mestre de Jurema, vão me perguntar quem é meu padrinho, quem é minha madrinha, qual é meu caboclo, qual que é meu mestre, as práticas que eu sei fazer, como é que eu monto uma mesa de Jurema, uma mesa da mata, uma mesa do dia a dia, enfim, tem que saber tudo isso. Mas na Umbanda e na Quimbanda falam: não, um espírito incorporou em mim e mandou eu fazer isso. O espírito se manifestou, a pessoa incorporou e o espírito mandou você, a partir de hoje, ser um novo avatar da humanidade. Para a Quimbanda, você é o Tatá Quimbanda máximo do universo e pronto. Vai criar toda uma ritualística própria e vai ter um monte de maluco que vai bater palma para ele dançar. E vai ser assim que as coisas vão se continuar. Então, qual a tradição disso? Nenhuma. Porém, é assim que funcionam as coisas, é uma epifania. Mas tratando de quimbandas que têm essas entidades, você pode se perguntar: qual é a diferença característica que a gente pode perceber entre um preto velho quimbandeiro e um preto velho comum que a gente vê no terreiro de Umbanda, por exemplo? É a mesma situação que nós víamos nos terreiros de Macumba, incorporavam preto velhos. A manifestação desses seres, você vai encontrar o preto velho que vem arcado, que pede um rosário, que é católico, que vai rezar um Pai Nosso, que vai fazer o sinal da cruz na cadeira para se sentar. E você vai ver um preto velho que é altivo, que não é cristão, que não é católico, que não tem essa vibe católica. Você vai ter esses dois personagens na própria Macumba. Quando a Umbanda começa a ser construída, esse personagem do preto velho insubmisso vai para o campo da Quimbanda, não fica na Umbanda. Na Umbanda, o aspecto do preto velho que se submete e fala que lugar de preto é sentado no toco, e ele não pode nem sentar na cadeira, que é a subvergência total à ideia eurocêntrica tal. Então, essa construção também acontece. O preto velho na Quimbanda, ele não fica arcado, ele não tem aquele comportamento tão subvergente. Ele é mais bravio, ele dá umas pancadas nas pessoas, não é aquele pai que vai abraçar, é o pai que vai dar um tapa na sua bunda. É diferente, então, essas características que vão sendo marcadas entre uma prática e outra. O caboclo quimbandeiro, ele é muito mais bravio do que o caboclo que se manifesta na Umbanda. Vale lembrar que na vida de terreiro, muitas entidades elas vão se adaptando para que haja uma acessibilidade maior da prática também. Igrejas evangélicas nos elegeram como inimigos com as práticas afro-religiosas. Tenhamos uma consciência histórica para que possamos realmente entender o que devemos fazer para que permaneçamos nessas práticas, para que elas não sejam uma hora ou outra proibidas em nosso país, como algo que não deve ser praticado, como hoje você já encontra na Europa. Na Europa já há lugares em que as práticas africanas, em especial o abate religioso, é completamente proibido. É possível que isso chegue a acontecer em nosso país também. Não é algo improvável. Então temos que ter todas as ferramentas históricas, entender e depois também, é lógico, falar da prática de terreiro. Para isso, há uma necessidade muito forte disso, dos quimbandeiros se encontrarem, criarem seu fundamento
procurarem um equilíbrio, pois suas práticas podem estar correndo riscos. Agora eu vou falar sobre algumas informações, as fontes que foram para esse vídeo. Primeiro foi a digníssima aula do meu professor Babá Mário Filho, na minha pós-graduação, que está descrito aqui abaixo na descrição do vídeo. Principalmente também eu tenho um livro aqui na minha mesa que eu recomendo muito para quem está estudando a Kimbanda, que é o África Banto. África Banto de 3500 AC até o presente. Ele fala de toda essa cosmologia e da história do povo Banto. Também indico Exu e a Ordem do Universo, do Baba King. Este já é um Exu Orixá, tratado dentro da cosmologia Yorubá, do culto tradicional Yorubá. Mas entenda quem é Exu para o povo Yorubá, para você poder entender depois qual é o culto ancestral dos Kimbanda, que é o povo Bantu, e qual é o culto a Exu da Kimbanda contemporânea. Mais para frente, a quem já é um praticante de religiões espiritualistas, recomendo o Guia Prático Conhecendo a Mediunidade e a Incorporação, da autora denominada de Angelis Nicolait. Ela trata sobre sistemas de desenvolvimento mediúnico. E por fim, foge um pouco do assunto principal deste vídeo, mas como tratamos aqui sobre Crowley e Telema, eu digo também que você deve começar do início na magia. Assim eu indico o livro Magia Prática, o Caminho do Adepto, de Franz Bardon. Todos esses livros estarão descritos aqui no vídeo pelos links que você pode adquirir. Adquirindo por esses links você ajuda o canal e me ajuda a continuar criando conteúdo para vocês. Dificuldade para encontrar alguns livros, tem alguns deles que não estão mais sendo publicados. Pode me mandar no WhatsApp um e-mail que eu vou tentar te ajudar o máximo possível. E é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de dar o like, se inscrever, acompanhar o conteúdo e ativar o sininho para sempre saber quando posto algo novo. Nosso Instagram, TikTok e QI estão na descrição do vídeo também. Segue lá para ter mais conteúdo. Assista também meus vídeos sobre Exu das Sete Encruzilhadas e Pombagira, Rainha das Sete Encruzilhadas, na Kimbanda, meus ancestrais. Até o próximo vídeo. Axé.